Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias na segunda epístola de Timóteo. Segunda carta aos Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Em nome de Jesus. Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Lá no finalzinho da Bíblia, lá no próximo finalzinho da Bíblia. Timóteo, T-M. Isso. Segunda Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Aqui, ó. Isso é. Achou, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 4. Vou estar lendo os 5 primeiros versículos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vou ler. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu exorto solenemente que pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Pois virá tempo que não suportarão a sua doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, e suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Amém. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entro na Tua presença, Senhor, para ministrar a Sua palavra, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que Teu Espírito Santo venha me guiar na palavra e que Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo aguste os nossos ouvidos para que nós ouve a Sua palavra, mas que a gente possa compreender, entender o que está sendo ministrado. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados irmãos, perante a palavra de Deus, uma epístola, uma carta de 2 Timóteo,
Ou seja, Paulo orientando ao servo Timóteo a escrever algumas instruções no tempo que, na época que Paulo, Timóteo, viveu na presença do Senhor. Né? Timóteo escreve a carta, mas as palavras são ditas por Paulo, mas Paulo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que inspirou os homens a escreverem a Bíblia Sagrada desde o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Os homens, os autores do livro, né, foram homens, mas não escreveram por sua sabedoria nem pelo seu entendimento, mas pela sabedoria e entendimento do Espírito de Deus. Todos os homens que escreveram a Bíblia Sagrada, né? E aqui na segunda carta, segunda epístola a Timóteo, então Paulo, ele tem esse cuidado de não só instruir a Timóteo, mas ele pede para Timóteo escrever a sua carta para instruir a igreja, o povo de Deus, aos últimos dias e ao fim dos tempos. Tanto Timóteo e Paulo naquela época e nós nos dias de hoje, a gente não sabe quando que é o fim. Porque Jesus, em Mateus 24, 36, ele fala: quanto dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Ou seja, Jesus, sendo Deus na sua divindade, ele fala como homem. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas quando Jesus fala, ele se refere como homem. Por isso que ele fala, nem o Filho, somente o Pai. Por que Filho? Porque Jesus, por ser Deus, por ser uma divindade, mas ele estava em condições humanas, carne e osso. Jesus Filho, porque Jesus servo. E todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que se arrependeram, reconheceram Jesus como seu Salvador, não é mais criatura, passa a ser filho. Ou seja, tudo que existe no mundo, entre os seres vivos, plantações, vegetações, né, animais e nós seres humanos, são todos criaturas por Deus, porque tudo foi criado por Deus. Mas a partir do momento que o ser humano ele se arrepende dos seus pecados, reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, e ele entrega a sua vida a Jesus Cristo, então ele não é mais criatura, ele passa a ser filho. Então Jesus, no texto de Mateus 24, 36, ele está dizendo, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Só Deus e o Pai que sabe o fim, o último dia da vida deste mundo. E só para comprovar que aqueles que realmente creem em Cristo Jesus, reconhece que Jesus, ele é o Salvador, ele é Cristo o Senhor, e ele se arrepende, ele passa a ser filho. João capítulo 1, versículo 12. Aos que creram em seu nome e o receberam, tornaram o direito de ser chamado filhos de Deus. Amado, qual é a instrução de Paulo a Timóteo? Não só nos dias que eles viveram, mas para nós nos dias de hoje. Ele está dizendo que na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua
manifestação e por seu reino. Ou seja, esse mundo que nós vivemos está preparado para o dia do juízo. Atos 17:31, Deus reservou um dia que há de julgar o mundo através dos homens. Só que Paulo também, ele nos instrui em Romanos 14:12, que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, o mundo e aqueles que desprezam o Evangelho, que não aceitam o Evangelho, e até mesmo aqueles que desistiram do Evangelho, que negaram o Evangelho, que estão afastados, que estão desviados, não querem mais voltar para os caminhos do Senhor, vai sofrer esse dia do juízo, que Deus reservou um dia que há de julgar os homens. Só que isso não está sendo uma prioridade nas igrejas nos dias de hoje. De falar que um dia há de acontecer um julgamento, que esse mundo será julgado pelo Deus Criador, o Deus vivo. Mas Paulo está advertindo que esse Deus, o Cristo, há de julgar tanto os vivos como os mortos. Porque Romanos 14:9 diz que foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como os do vivo. Todos vão passar por um julgamento. Os mortos, e os mortos aqui são todos aqueles que rejeitaram a Cristo, que desistiram do Evangelho. Os vivos são aqueles que continuaram e perseveraram na presença do Senhor. E é tão sério que o julgamento, como diz 1 Pedro 4:17, que o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. E se começa primeiramente conosco, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Então Pedro, na sua epístola de 1 Pedro 4:17, ele afirma que o julgamento de Deus começa por nós, a igreja do Deus vivo, a igreja de Cristo. E ainda ele adverte, se começa primeiramente conosco. E qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Mas voltando aqui para a instrução de Paulo, a carta a Timóteo, no capítulo 4, ele adverte sobre o julgamento. Versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então é para pregar a palavra, e é para estar preparado em tempo e fora de tempo. E é para quê? É para corrigir, exortar, repreender com toda a paciência e doutrina. Ou seja, Paulo adverte que
nós, como igreja de Cristo, na caminhada cristã, a gente tem que aprender sobre a palavra de Deus. Tem que aprender. E o aprendizado aqui, ele está divertindo, que é em tempo e fora de tempo, que é necessário que seja repreendido, exortado e ensinado com toda a paciência e com toda a doutrina. Doutrina é semelhante a ensino, ensinamento. Doutrina é ensinar. Culto doutrinário é culto de ensinamento. Culto de doutrina é culto para se ensinar. E é o que está faltando hoje em dia nas igrejas. Culto de doutrina, culto de ensinamento. Está faltando ensinamento nos cultos. Mas por quê? Porque nós chegamos num tempo, num período que o evangelho está banalizado. O evangelho está sendo ridicularizado. O evangelho, meus irmãos, nos dias de hoje, está perdendo a sua credibilidade. Porque muitos já não crêem mais no evangelho. E os que crêem, infelizmente, está num grande engano, achando que o evangelho é mar de rosa, que viver o cristianismo é algodão doce. A pastora leu a palavra oficial. O caminho é fácil, temos que perseverar. E muitos já não querem perseverar. Jesus em Lucas 21:19 ele fala, perseverando que vocês obterão a vida. E ele está falando de vida eterna. Para que eu e você alcancemos a vida eterna em Cristo Jesus, temos que perseverar. E não é perseverar nesse oba-oba desse evangelho que é apresentado, que só pregam prosperidade, curas e milagres. A perseverança está na palavra. Por isso que Paulo, ele insiste, ele instrui a Timóteo, olha, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, repreenda, exorta, corrija, com toda a paciência e doutrina, ou seja, ensinamento, ensine a igreja. Mas quem deve ensinar a igreja? A liderança. Quem deve ensinar a igreja? Os apóstolos. Quem deve ensinar a igreja? Os bispos. Quem deve dar ensinamento às igrejas? Os presbíteros. Quem deve dar culto de ensinamento? Os pastores. Mas a pergunta é, por que não estão ensinando? Por que não persiste nos cultos de ensino? No culto de doutrina? Por que não prega correção? Por que não prega exortação? Por que não ensina a igreja do Deus vivo a verdade? Por que não ensina a igreja que o caminho, como Jesus diz em Mateus 7, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, largo é a porta, amplo é o caminho, que leva à perdição, e muitos entram por ela. Ou seja, o caminho fácil, o caminho largo, o caminho amplo desse evangelho que está sendo apresentado, são muitos. Você vê que multidões seguem. Muitas igrejas de poder aquisitivo, de nome de fama, estão superlotadas, super cheias. Templos luxuosos, com telão de LED, ar condicionado, poltrona confortável.
Mas e o templo que somos nós, que carregamos o Espírito Santo de Deus, como é que está? O templo que somos nós, que carregamos o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, como é que está? Porque o templo exterior está confortável, aconchegante, atraente, cheio de luzes, holoforte, música. Como eu sempre bato na mesma tecla, alguns cultos, algumas igrejas que parecem ser evangelho, porque tem pastores, apóstolos e presbíteros, tem bispo liderando, é uma igreja, tem louvor, tem até palavra. Mas se fala de tudo, mas não se fala de Jesus. Se fala de tudo, não fala de salvação. Se fala de tudo, mas não fala de juízo. Se fala de tudo, mas não bate na tecla do pecado. Porque se falar de pecado, cutuca a ferida e dói. E ninguém quer mais aceitar. E qual é a prova? Olha o versículo 3. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Além de não suportar a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos. É uma metáfora, ou seja, se pregar a sã doutrina conforme a palavra, muitos vão ficar incomodados. Muitos não vão aceitar. Sentir coceira nos ouvidos ou comichão, depende da tradução da sua Bíblia, é porque não vão aceitar a palavra, a verdadeira doutrina do Evangelho, que te conduz à salvação. Lembra que eu citei Mateus 7, versículo 13? Jesus fala, entra pela porta estreita, largo é a porta, amplo é o caminho, que conduz à perdição, e são muitos. Aí no versículo 14, Jesus ele conclui, mas entrai pela porta estreita, apertado é o caminho, que te leva à salvação, mas são poucos os que encontram. São poucos. Os verdadeiros cristãos que vão perseverar no caminho apertado, que continuarão entrando pela porta estreita, são poucos. Então, por mais que muitas igrejas que têm poder aquisitivo, fama, nome, não se ilude. Não são todos. Porque Jesus conhece quem é dele. Jesus sabe quem busca ele em espírito e em verdade. Buscar o Senhor em espírito e em verdade através da doutrina da palavra e da oração. Se Deus é santo e vai buscar um povo santo, é porque esse povo santo vive conforme a doutrina da palavra. Porque não é de muito entretenimento que o povo de Deus será santificado. Eu não sou contra o entretenimento. Mas Paulo está advertindo que devemos repreender, que devemos corrigir e que devemos exortar com toda a paciência e doutrina. Basta apenas mostrar a verdade que está escrito. Porque eu só quero lembrar que Jesus, ele realiza milagre, ele faz milagre, ele cura. Jesus, ele abençoa. Jesus traz bênção a nossas vidas. Mas o foco do Evangelho não é só isso.
O foco do evangelho não é só a prosperidade, curas e milagres e bênção. Porque o povo foi aprendido, iludido a só vir prestar um culto a Deus. E muitas das vezes nem presta um culto a Deus, só vem para a igreja para buscar bênção, para buscar vitória, para buscar milagre, para buscar prosperidade. Se prega tanto prosperidade que você tem que dar para Deus te abençoar, isso é paganismo, isso é barganha com Deus. Só que as pessoas não conseguem, as pessoas estão tão iludidas com a prosperidade financeira que elas não conseguem enxergar que aqueles que pregam e prometem isso, só eles se enriquecem. Só eles são prósperos financeiramente. O povo está tão cego que não consegue enxergar isso. As pessoas se matam de fazer propósitos e campanha na relação de ter prosperidade, que elas não conseguem enxergar. Os que são verdadeiramente prósperos são aqueles que o pregam, que o iludem. Mas sabe por que há uma cegueira espiritual na igreja nos dias de hoje? Porque a sã doutrina não é pregada, não é ensinada. A igreja não está sendo exortada, não está sendo repreendida, não está sendo ensinada. Mas por quê? Amados, aprenda e entenda. Evangelho se prega, é para ser pregado. O cristianismo é para ser ensinado. O cristianismo tem que ter doutrina. Evangelho se prega, mas evangelho não se prega para quem já é crente. Evangelho não se prega para quem já é cristão. Por quê, pastor? Evangelho significa, evangelho do grego é boas novas, notícia nova, levar algo novo. Então por isso que não se prega evangelho para crente, para quem é cristão, para quem já é evangélico. Não se prega, se ensina. Então se prega evangelho para quem? Para pecador. Para ir para o pecador, para aquele que está no pecado, que está na bebedeira, que está no adultério, na prostituição, nas drogas, na idolatria, na feitiçaria. Para esses pregam o evangelho. Mas ninguém quer pregar. Todo mundo quer estar no púlpito com o microfone na mão. Mas ninguém quer ir nos presídios, ninguém quer ir nos hospitais, ninguém quer ir lá nas esquinas, onde estão os moradores de rua, os alcoólatras, os drogados, as prostitutas, os traficantes. São poucos, pouquíssimos que têm coragem. Eu conheci o evangelho através do evangelismo, ou seja, pregação em praça pública. E isso tem sumido no nosso meio. Então o evangelho se prega, mas se prega para pecador, ímpio pecador. Porque são boas novas. Você não pode levar boas novas para quem já conhece. Para quem já conhece, Paulo está advertindo aqui, ó. Quem é crente, quem já é evangélico, quem já é cristão, tem que ser exortado, tem que ser disciplinado, tem que ser corrigido, tem que ser doutrinado. O ensino da palavra de Deus é para nos ensinar, nós cristãos, como devemos buscar o Senhor e permanecer na sua presença. Agora o evangelho não, o evangelho se prega para o pecador. De João 3,
João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que ninguém se perca, mas tenha vida eterna. E onde está a vida eterna? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Então se prega o Evangelho. Deus amou o mundo. Qual é a prova? Ele entregou o seu Filho para que todo que nele crê em quem? No Filho, não pereça, ou seja, não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas por meio dele salvar. Mas qual é o meio de salvação? Quem crê no Filho, ou seja, quem reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então quem crê, quem se arrepende, reconhece que Jesus é o Senhor e crê, não será condenado. Mas quem não crê, já está decretado, já está condenado. Como se prega o Evangelho? Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Foi Jesus que disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. São palavras de Jesus. É para pregar o Evangelho a toda criatura. Criatura, não filho. Ou seja, filho é aqueles que se arrependeram e aceitaram Jesus como seu Salvador. É toda criatura. Os alcoólatras, os adúlteros, os feiticeiros, os ladrões, os beberrões, os mentirosos, os maldizentes e assim por diante. Tudo que é obra da carne. Agora, os filhos que aceitaram Jesus, que creem em Jesus, que estão dentro da igreja, que já desceram as águas batimais, tem que ser ensinado, tem que ser doutrinado, tem que ser corrigido. E Paulo, ele está instruindo. Então o Evangelho se prega para quem não conhece. Nós que conhecemos, a gente tem que ser ensinado, doutrinado. Jesus em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, ele fala, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações. Como se faz discípulo? Ensinando a palavra. E ele continua, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a obedecer a tudo que eu vos ensinei. E assim estarei com vocês até a consumação do século. Ou até os fins dos tempos, depende da tradução da sua Bíblia. Mateus 28, versículos 19 e 20. Então Jesus, ele fala, para fazer discípulos. Então o que eu faço? Então se prega o Evangelho ao pecador, ou seja, é chamar o pecador ao arrependimento. Você pregou o Evangelho, chamou o pecador ao arrependimento, ele veio o arrependimento, ou seja, ele reconheceu que ele é pecador. Ele reconheceu que ele precisa de um Salvador. Ele reconheceu que Jesus é Salvador. Ele veio. E aí ele veio, aí você vai ensinar a palavra. Você vai aplicar a doutrina, ele vai ouvir a doutrina. E você vai ensinar a doutrina. E quando ele entender e compreender, ele vai tomar a decisão. Pastor, eu quero descer as águas. Ou seja, ele decidiu viver para Cristo. Ou seja, ele não quer mais viver com o mundo. Ele não quer mais aquela vida que ele vivia lá atrás. A partir do momento que você entende a palavra, o Evangelho, o propósito, o significado, e você toma a decisão de descer as águas, que o batismo das águas simboliza o sepultamento do velho homem. Ou seja, quando você mergulha, você é sepultado. Quando você emerge,
você nasce um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, você agora decidiu viver para Cristo. Ou seja, você quer viver a palavra. Então se prega o evangelho e se ensina o cristianismo. Porque o apóstolo Paulo, em Colossenses 1:28, ele diz assim: olha, nós proclamamos e advertimos e ensinamos a cada um com toda a sabedoria para apresentar o homem perfeito a Cristo. O que é proclamar? É anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho é levar as boas novas para quem não conhece. Para quem não conhece. Pregar lá fora. Pregar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, no bairro, na comunidade. Não é para pegar a Bíblia e sair pregando, não. Mas sempre tem uma oportunidade, irmãos, de falar do amor de Jesus. Porque o mundo está doente. E a doença agora é mentalmente. Doenças já crônicas como diabetes, colesterol e assim por diante, isso é normal, irmão. Mas o mundo está ficando doente mentalmente. Porque não sabe mais discernir o que é certo e o que é errado. O que é bem e o que é mal. O que é bom e o que é ruim. Os adolescentes estão crescendo, não sabem decidir se é menino ou se é menina. Outros querem ser animais. É complicado, irmão. As famílias se destruindo por causa do egoísmo, por causa do orgulho, porque são amantes de si mesmos, só pensa em si mesmo, só pensa no dinheiro, só pensa nos seus prazeres. O mundo está doente mentalmente. As pessoas não sabem mais tomar decisão. As pessoas estão crescendo, mas não sabem nem discernir, decidir o sexo. Por quê? Porque o mundo está contaminado, o mundo está doente. Né? A cultura contaminada. As programações são doutrinadas a formar uma nova sociedade. Ou seja, tudo pode, não tem mais limite. O que é incerto é normal. O que é vergonhoso hoje é prazeroso. O mundo está desse jeito, o mundo está caminhando de mal a pior. E são poucos que estão tendo esse discernimento. São poucos. Mas por quê? Porque como diz 1 João 5,19, o mundo está sob o poder do maligno. Sobre o domínio de Satanás. De 2 Coríntios 4,4, Deus dessa era, segundo o entendimento dos homens, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele cegou o entendimento das pessoas, para que não consiga ouvir, ver o brilho do Evangelho. Porque só o Evangelho ele transforma a vida do homem, é o caráter. O Evangelho não é para transformar financeiramente. É o caráter, é a índole. Por quê? Como é que as pessoas estão hoje em dia? Como é que a sociedade está vivendo? Como é que as famílias estão se comportando? Como é que nossos governantes estão vivendo? 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5. Paulo diz, o Espírito diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobediente à paz, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores e precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse também. Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5.
Vê se a palavra de Deus não é verdade. Paulo ele escreve, mas inspirado pelo Espírito. Ele fala, ó, o Espírito diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Quais são esses tempos terríveis? Os homens, ou seja, a sociedade em si. Os homens serão egoístas, avarentos, amantes de dinheiro. Só pensa em dinheiro. Avarentos, presunçosos, arrogantes, o povo está arrogante. Blasfemos, ou seja, é contra o cristianismo. Desobediente aos pais, ingratos, ímpios, os filhos estão desse jeito. E não é só adolescente não, é desde criança. Os pais têm que ter autoridade sobre criança. Porque se os pais não têm autoridade sobre criança, a criança vai crescer e vai bater na sua cara. Vai fazer, se você não fazer a criança chorar hoje, na adolescência vai fazer você chorar. E isso já está acontecendo. Mas está uma coisa normal. Você quer ver se a Bíblia é verdade? É só você ligar o noticiário. Na Record, no SBT, aqui agora. Você vê o que as famílias estão fazendo. Matando como se fosse uma coisa comum. Matando como se fosse tomar um simples copo d'água. Mata, esconde, esquarteja e aí por diante. É pai, mãe, é filha, é namorado, é vizinho. E as igrejas então? Pastor, escândalo de pedofilia. Pastor fragado de calcinha. Tem que falar mesmo, irmão. Tem que falar mesmo. Pastor fragado de calcinha. Aí aparece na mídia o evangelho sendo escandalizado, ridicularizado. Vê se a palavra de Deus não é verdade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabe que nos últimos dias surgirão zombadores, escarnecedores, seguindo as suas próprias paixões. A Bíblia é verdade ou não é verdade? Pura. Pedro está advertindo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabe que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Surgirão escarnecedores, zombando, seguindo suas próprias paixões. Pastores em adultério. As líderes, as que diz ser bispa, pastora, trazendo sensualidade dentro da igreja, lascívia. Usando roupas indecorosas. Mas sabe por que está acontecendo tudo isso no meio do povo cristão? Porque não tem doutrina. Porque a liderança não quer corrigir, não quer exortar, não quer repreender, não quer disciplinar. Então os escândalos vão aumentar mesmo. Então os pastores vão continuar sendo pedófilos. Os pastores vão continuar no adultério. Os pastores vão continuar amando os dízimos e as ofertas. E por aí em diante. Então se cobra para pregar, se cobra para ensinar, se cobra até para batizar nas águas, se cobra. Aí eu fico me perguntando, poxa, cobra para pregar, cobra para ensinar. Se participar da escola bíblica dominical, tem que pagar revistinha. Se for entrar num seminário para aprender a palavra, tem que pagar. Até para batizar nas águas tem que pagar. Aí eu pergunto, cadê os dízimos e as ofertas que entram nas igrejas? Para quê? Porque se o povo dizima, se o povo oferta, por que tem que cobrar do povo para ensinar a palavra de Deus? Até para batizar. Mas o povo não consegue enxergar isso. É lógico que não vai chegar. A palavra de Deus não é pregada igual eu falei. Até prega. Mas não fala de Jesus. Até prega, mas não aponta o pecado. Até prega, mas não prega essa doutrina.
Porque se pregar essa doutrina, irmãos, muitos não vão aceitar. Como o Timóteo está instruindo aqui, ó, Paulo na sua carta. Sentirão o quê? Comichão, ou seja, vão ficar incomodados se pregar a verdade. Vai ficar incomodado se pregar a verdade. A liderança, irmãos, Mateus 7,15, cuidado com os falsos pastores, que vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. São palavras de Jesus. Mas é difícil você ouvir uma palavra assim. A pastora pregou. Ela, na palavra oficial, ela falou que está aqui na minha mente martelando, que para ir para o céu você tem que lutar, irmão. Não vai para o céu de qualquer jeito, não. Não se ilude, não. Se eu e você não andar conforme essa palavra, a gente vai se perder, irmão. Jesus conta uma parábola sobre o trigo e o joio. Quando vieram perguntar para o mestre para arrancar os dois, tanto o trigo e o joio, o Senhor falou, não, deixa os dois crescerem juntos. Porque naquele grande dia ele vai separar. É só você ler Mateus 25 a partir do versículo 31, quando Jesus vier na sua glória, com os seus anjos, sentado no seu trono, na glória celestial, ele separa as nações. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Então deixa crescer junto, irmão. Deixa crescer junto, porque dentro das igrejas vai estar aqueles que se santificam e aqueles que estão se sujando cada vez mais. Mas Jesus falou em Apocalipse 22:11, perante esses escândalos, a gente vê esses escândalos, serve para nós de lição. Para quê? Para a gente ficar atento, esperto. A gente também não venha cometer os mesmos erros. Porque a gente somos seres humanos. Somos cristãos, somos seres humanos. Eu estou sujeito a cair. Eu estou sujeito a me desviar. Eu sou ser humano. Não é porque eu sou pastor, eu sou o santarrão. Sou pecador, sou falho, sou fraco, tenho minhas limitações. Mas se eu não reconhecer as minhas limitações e vir para essa palavra aqui e não dobrar meu joelho, irmão, eu me perco. Então, Apocalipse 22:11, Jesus fala assim, ó, continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar. É a única forma de eu e você se santificar é perante a palavra de Deus de 1 Timóteo 4, versículo 5. Pois é santificado pela oração e pela palavra de Deus. Mas ninguém é convocado para orar, ninguém quer orar, ninguém quer persistir na oração. Muito das pregações, o ensino não fala de oração. Se é santificado pela oração e pela palavra, como diz 1 Timóteo 4,5. Como é que você vai ser santificado acreditando no ensino da bênção, a água? Irmão. Ô irmão, eu vou falar porque eu não tenho papo na língua. O programa da Igreja Universal, uma maca que serve para hospitalizar. Dentro da igreja, irmão, insinuando que há várias camas. Pelo amor de Jesus, irmãos. E os irmãos lá, crendo num negócio desse. Secretismo. Irmãos, só tem uma maneira de conhecer o Senhor. É a palavra e a oração.
A palavra você aprende acerca de Deus, de quem Deus é e do que Ele exige de nós. É só você ler as Escrituras. A oração nos leva a mais perto do Senhor. A oração nos traz mais próximo do Senhor. A oração torna eu e você perante o Senhor um relacionamento. É igual uma amizade quando você conhece uma pessoa. Você conhece, ele se torna colega. Você se conhece mais, chega um tempo que se torna amigo. Ou seja, porque é íntimo. Porque você compartilha. Com Deus é a mesma coisa. Mas essa palavra simples aqui, esse café com leite, ninguém quer pregar. Nas igrejas tradicionais de nome de poder aquisitivo, vai ser difícil ouvir isso. Por quê? Porque eles não querem perder isso aqui, irmãos. Porque se pregar realmente como o evangelho é, e como o cristianismo deve ser ensinado. Lembra lá que eu citei Colossenses 1:28? Paulo está dizendo que nós proclamamos, advertimos, ensinamos a cada um com toda a sabedoria. Não é para ensinar de qualquer jeito. É para ensinar com sabedoria. Mas essa sabedoria aqui não é intelectual. Não é acadêmica. É simples, é a palavra. Eu sempre falo, não sabe de cor, abre e lê. Não tem nada demais não, irmão. Mas nem isso as pessoas querem fazer. Ou seja, as lideranças, nem abrir a Bíblia mais eles querem. Não sabe de cor, que deveria saber de cor, principalmente a liderança. Mas não abre a Bíblia para ler, mostrar a verdade. Você acha que esse evangelho, a Assembleia de Deus, Quadrangular, Mundial, Renascer, a Lagoinha, a Igreja da Lagoinha, do André Valadão, vou falar mesmo. Amados, eles querem pregar Mateus 16:24, quem quiser me acompanhar, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Será que eles vão ensinar Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado da força, e quem usa da força se apoderar dele? Você acha que vão pregar 2 Timóteo 3:12? Os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos? Será que vão pregar Gálatas 5, versículo 24? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e seus desejos? Será que tem coragem de pregar Gálatas 2:20? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você acha que é ensinado isso? Porque Paulo está dizendo, eu fui crucificado com Cristo. O que é ser crucificado com Cristo? Continua usando o texto. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí ele vai continuar. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela palavra. Sabe o que Paulo está dizendo? Viver pela palavra? Ele fala, eu vivo pela fé. Significa viver pela palavra. Por quê? A fé, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele fala, a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé. Ou seja, eu vivo pela palavra. Resumindo, Gálatas 5:25. Se eu vivo no Espírito, eu ando pelo Espírito. Então você acha que eles vão ensinar isso aqui? Sabe por quê? Porque essas passagens que eu citei, ela confronta. Então a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo nos confronta. Mas pastor, Deus não é amor? Deus é amor. E você ouve muito, né? Deus é amor. Né? Deus é amor. Amado, você vê um pastor, David Leonardo, aquele que fica sentado no banquinho e fala, minhas ovelhinhas, meus filhinhos, meus amores. Aí ele fala que fazer tatuagem não é pecado.
Que beber não é pecado. O que pecado é o vício. Fica difícil. Se o evangelho é boas novas, não pode ser coisa velha. Se eu sair do mundo, de uma vida mundana, podre, para vir para o evangelho de Cristo e continuar vivendo a vida podre, mundana, então eu fico lá no mundo. Estou perdendo meu tempo aqui. Mas as pessoas, ou seja, os que estão dentro da igreja, que é para ser ensinado, não é motivado a ler a palavra, a meditar na palavra, conferir. Por quê? Porque confronta. Mas Deus é amor mesmo. 1 João 4,8, Deus é amor. Joel 2, versículo 13, pois ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Mas em Hebreus 12, 29, o Senhor nosso Deus é fogo consumidor. Sabe o que significa? Ele é justiça. O amor de Deus é uma justiça para salvar e condenar. Porque se Deus só for amor e tudo pode, ou seja, não tem princípio, não tem mandamento, não tem lei, então onde está a justiça do Senhor? Se Deus só é amor. Se Deus só é amor, então todo mundo tem que ir para o céu. Então aquele que faz o bem, faz o mal, ele vai para o céu. Se Deus for amor. Se fosse assim, ele não matava mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Em Êxodo, quando Moisés estava guiando o povo. Se fosse assim, ele não mandava fogo do céu em Sodoma e Gomorra, só livrou Ló e sua família, mas felizmente a sua mulher olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Mas Deus não é amor? Se Deus fosse só amor, não mandava um dilúvio na época de Noé. Então, tanto o Antigo Testamento e o Novo é uma carta de amor do Senhor, mas esse amor tem repreensão, exortação, tem correção. O amor de Deus, ou seja, Deus persiste que nós venha a viver a sua palavra, porque Ele não quer que ninguém se perca. O Senhor ama a todos. O Senhor ama o pecador. Ele não ama a prática do pecador. A salvação é para todos, mas aqueles que lhe obedecem. A salvação é para todos, mas Deus não pode salvar todos. Por quê? Porque nem todos querem obedecer. E aí, no versículo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para amigos. Por quê? Lembra que eu falei que se prega tudo menos Jesus, se prega tudo menos pecado, se prega tudo menos santidade, se fala de tudo, mas não fala de céu, se fala de tudo, mas não fala de inferno? Porque rejeitaram a verdade, volte-se para mim. Então é uma mensagem centralizada do homem, que o homem pode ter, que você pode conquistar, porque você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. E assim sucessivamente. Até os louvores falam mais do homem do que de Jesus. Então é muito sério, irmãos. Deus ele é amor, mas o amor dele nos confronta. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, pois sabemos que um morreu por todos, nós que estamos aqui. E logo todos morreram, nós. Ele, ou seja, Jesus, morreu por todos. Para aqueles que vivem, nós, cristãos que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por eles ressuscitou, que é Cristo. Ou seja, porque o amor de Cristo nos constrange? Porque Jesus morreu pela humanidade. Logo todos morreram, ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo, morreu para o mundo, para viver para Cristo. Ou seja, nós não podemos viver só em pró, só dos nossos desejos e pensamentos, só das nossas vontades.
Nós temos que procurar conhecer a vontade do Senhor. É eu e você. O pastor não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo converte se a doutrina é pregada, se ela é ensinada. O dever de um pastor, de uma liderança, é mostrar a verdade, mostrar o caminho. Despertar em você o desejo, o interesse pelo Senhor. Motivar vocês a ler a palavra, a orar, a jejuar e a prestar um culto ao Senhor. Você vem aqui para prestar um culto ao Senhor. Não é para pastor, é para o Senhor. É você chegar aqui, dobrar o seu joelho, agradecer pela sua vida, pela semana, pelos livramentos. Adorar, engrandecer o nome dele e sair daqui com a instrução. Vocês vão sair daqui com a instrução. Mas vocês também, perante a semana, podem meditar na instrução. Pode procurar, conferir o que eu estou pregando, se é verdade. Para que vocês não sejam enganados. Como muitos estão sendo enganados. Um evangelho de emoção. Só emoção da carne. Um evangelho humanista. Egoísta, um evangelho materialista. Só tem nome de evangelho, mas a essência está longe. A verdade é essa. Então, irmãos, a palavra de Deus, como eu disse, Deus ele abençoa, Deus ele cura, ele realiza milagres e maravilhas. Deus ele faz prosperar, irmãos. Mas esse não é o foco. O foco é a salvação. Esse mundo está sob juízo. A humanidade cada dia pior. E está tudo escrito na palavra de Deus. É porque, infelizmente, o povo de Deus não lê a palavra. E também não está sendo motivado a ler a palavra. Porque, o que Tiago 1:22 fala? Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Ou seja, aquele que só ouve, mas não põe em prática, ou seja, não procura viver, não procura obedecer, não procura praticar, e está enganando a si mesmo. Por quê? Porque ele vai cometer erros e equívocos. A palavra de Deus, se a gente obedecer, praticar e viver, ou seja, nós vai ter domínio sobre a nossa natureza carnal. Que a nossa natureza carnal é mal. Os pensamentos é inclinado para o mal. Mas quando a gente lê a palavra, quando a gente lembra da palavra, quando a gente guarda no coração, irmão, a gente evita. A gente escolhe outros caminhos. A gente pode até sentir vontade, mas a gente fala, não vou fazer, não vou praticar. Isso não edifica a minha fé, não agrada o meu Deus. Isso aqui vai me tirar do caminho, eu vou pro outro. É simples assim, irmão. Mas esse simples assim ninguém mais quer pregar. Mas, graças a Deus, tanto através da boca da pastora Lindalva e desse aqui que nos fala, a gente procura mostrar a verdade. A gente não está aqui querendo o seu dinheiro. Jamais. A gente está aqui, a gente querendo Cristo, tanto na nossa vida, como na vida de vocês. O desejo do meu coração, irmãos, é só para aqueles que creem. O desejo do meu coração, irmão, é um dia estar diante do Senhor, entrar para o céu e ver vocês. Ou seja, todos que passaram aqui na Manancial. Eu estou aqui já faz 3 anos. Então o desejo do meu coração é entrar no céu com a minha família, mas também com todos aqueles que estiveram aqui. Porque um dia eu também serei cobrado. Eu vou prestar contas. Mas muitos não creem nisso. Porque se crescem, pregaria a verdade. E se pregassem a verdade, pode ter certeza que muitas igrejas estariam vazias. Teriam poucos irmãos como estar aqui. Porque o evangelho não é fácil. O cristianismo não é mar de rosa. Evangelho se prega para pecador. Agora, o cristianismo, ele é ensinado, doutrinado, corrigido para aqueles que já são crentes, que são cristãos, que são evangélicos. Então, o cristianismo se ensina e o evangelho se prega para quem não conhece. Amém? Amém. Está encerrado em nome de Jesus.